Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Linhas em Jogo. Como habitualmente, cá estamos nós para fazer a análise do último jogo do nosso Sporting, no caso, uma derrota na Noruega, diante do Bodo Glimt por 3-0. Cá estaremos para analisar esse jogo. Analisaremos também o último jogo da equipa B, também, infelizmente, mais uma derrota diante dos Chaves, em casa. E posto isto, também falaremos sobre os nossos jogadores emprestados, faremos uma análise à arbitragem de mais uma jornada e falaremos das nossas modalidades de jogadores emprestados e também das eleições do Sporting que marcaram também o fim de semana, a reeleição do nosso presidente Frederico Varandas. Já lá iremos. Antes de mais, vamos então atacar aqui o primeiro tema. Parra, muito bem-vindo. Boa noite, obrigada a ti e a todos que nos estejam a ouvir. Foi realmente uma semana complicada, daí a minha cara também de. De poucos amigos. Exatamente, não. Foi aquele murro no estômago que era desnecessário, se bem que eu já estava com receio. Apanhando o Bodo Glimt poderia acontecer isso, se calhar com o Real Madrid perdíamos, mas tínhamos uma vitória moral. Com o Bodo Glimt é aqueles jogos que parece que daqui a 20 anos ninguém sabe como é que o Sporting chega, aos oitavos de final e perde com o Bodo Glimt. Pois, Exato. No fundo, exato. já fizeste aqui também a introdução sobre o jogo, portanto, derrota 3-0 na Noruega. Foi um jogo em que realmente a primeira parte até pareceu equilibrada, até o Bodo Glimt fazer aquele primeiro golo de grande penalidade. Portanto, também, nesse aspecto, na minha opinião, um erro defensivo ou desnecessário, se calhar a agressividade desnecessária da parte Eu do Vaianidis. não, E depois não também querendo, o Bodo Glimt chega ao 2-0 em cima do intervalo, que deixou as coisas ainda piores para nós, na verdade. E nesse sentido, Parra, queria perguntar também um pouco a tua análise ao jogo que nós vimos. sim, é verdade, foi uma defesa um pouco remendada em termos de laterais. Não tínhamos o Maxi, portanto, e muita falta nos fez. E jogando o Fresneda do lado esquerdo, ainda conseguimos estar pior servidos do que quando o Fresneda joga no lado direito. E o Vagianidis mostrou a todos porque é que realmente joga tão pouco no Sporting, porque estando o Fresneda eh, eh, a jogar tantos jogos consecutivos e, e portanto não se compreende como é que o Vagianidis não tem mais jogos. E pronto, está aqui a justificação. Se alguém queria deitar alguma coisa contra o Mr. Rui Borges da utilidade constante do Fresneda, está aqui explicado. Penso que o Vajanidis, de facto, em termos defensivos, é um jogador que ainda tem muito para evoluir. Esperemos nós que ele ainda evolua, não é? Apesar de já ter 24 anos, portanto, não é nenhum jovem de 18 anos que está a aprender as rotinas de um defesa direito. Mas sim, foi por demais evidente que está ligado, a meu ver, está ligado aos dois golos. Portanto, eu nem sei onde é que ele está no segundo golo, ele nem aparece no raio de não sei quantos metros ali à volta que a câmara conseguiu captar. Nesse vislumbra o Vagianidis. Portanto, parece-me ter bons pés ofensivamente, já teve algumas assistências, mas em termos defensivos é muito mau. Penso que se lá está, se calhar este Vajanidis era bom para, por exemplo, substituir o Gaio quando estávamos a jogar no 3-4-3 do Ruben Amorim, em que precisávamos de um ala e o Gaio é tudo menos um ala. E agora temos o Vajanidis que é tudo menos um defesa direito. Portanto, é o Sporting a ser Sporting, basicamente, com estes equívocos. Uh, Depois, penso que o Simões também não teve um jogo muito bem conseguido, confesso. Quis transportar bola, mas eles eram muito fortes fisicamente. Um, e portanto, não, em termos de meio campo, aliás, eu diria que no jogo todo, o único que, a meu ver, que ainda conseguiu disputar o jogo e os lances com a mesma virilidade e intensidade foi o nosso capitão, o Ulman. Mais uma vez, para mim, foi, Uhum. apesar de tudo, menos mau.
Mas foi muito pouco também. O Trincão, por exemplo, não gostei nada do jogo do Trincão. Confesso que numa equipa que recupera muito rapidamente eh, para se defender e para fechar, que foi o caso do Bodo Glimt, e termos o Trincão que quando recebe a bola dá três voltas sobre si próprio e simula para a esquerda e simula para a direita, dá mais dois ou três saltos e piruetas e depois é que arranca com a baliza. Portanto, quando ele finalmente se vira para a frente, já a equipa está toda posicionada. Portanto, equipas assim com fortes fisicamente, mais intensidade, correram mais, deram mais nos lances que nós, nos duelos, nos lances divididos. Portanto, perdemos em todos os parâmetros. Portanto, não há nada que possamos aqui dizer que haja esperança de na segunda volta sequer pensarmos em melhorar um pouco esta imagem. Sinceramente, não estou com muita fé, até para a segunda mão, não tenho muita fé. Claro que se o resultado tivesse mantido 2-0, se calhar eventualmente ainda poderíamos ambicionar, quem sabe, defendendo bem, evitando o contra-ataque perigoso do Bodo Glimt, mas procurando marcar um gol, e poderíamos ter a eliminatória aqui em Alvalade em aberto. Com o 3-0 penso que está fechado, não há assim muito. Uhum. Sim, na verdade, e era um bocado aí que eu me queria focar, mas se calhar vou dizer o que tenho a dizer depois de falarmos aqui da questão estatística deste jogo, e então, sendo assim, vamos já passar diretamente para a parte estatística da análise deste jogo. Portanto, a nível do ataque momentum, podemos ver realmente um Sporting muito bem, a entrar muito bem em jogo, a criar até ocasiões, aproximações perto da baliza do Bodo Glimt. Depois, desse período inicial, o Bodo Glimt acaba por nivelar o jogo com ataques não com muita intensidade. Nós até no início da primeira parte tivemos mais intensidade atacante do que o Bodo Glimt. Depois de conseguirmos ali aguentar o ímpeto do Bodo Glimt de uma forma mais continuada, surge esse lance da grande penalidade, a verdade é essa, e depois surge o 2-0 numa altura em que o Bodo Glimt não tem índices atacantes muito intensos, mas ainda assim a conseguir chegar ao 2-0 antes do intervalo. Sporting volta do intervalo muito bem, tem um bom período, foi o melhor, se calhar o melhor período do Sporting em todo o jogo, foi ali naquele início de segunda parte. Infelizmente não conseguimos chegar ao gol. O Bodo Glimt responde a esse período do Sporting também com um pico interessante de ataque. Depois, jogo muito repartido, de parte a parte, até que o Bodo Glimt chega ao 3-0, num momento também do jogo em que o adversário não estava propriamente por cima de nós a sufocar, digamos assim. Foram sempre lances de ataque, mais até em contra-ataque, onde criaram mais perigo, mas enfim, foi este o resumo do jogo a nível do ataque momentum. Depois, ao nível do posicionamento médio, podemos ver o seguinte, portanto, o Fresneda, como fez grande parte do jogo do lado esquerdo e depois teve que passar para o lado direito, depois da substituição do Vaianidis. Basicamente por isso é que o Fresneda aparece aí no meio campo, a meio, por causa dessa situação. Mas vemos Inácio e Diomandé centrais bastante abertos, um pouco atrás da linha de meio campo, que era normal e compreensível. Temos Yulman e Simões em posicionamento médio em cima da linha de meio campo. E depois temos aqui uma grande confusão na frente, na verdade. Temos o Geni mais aberto do lado direito, mais para dentro, muito colado ao Trincão, a nível de posicionamento médio. Depois temos o, o Soares na frente, não é? Mas na frente, mas pouco mais à frente do círculo central, como posicionamento médio, o que só mostra que tivemos que correr muito para trás. E o Luís Guilherme aparece aqui no meio, porquê? Porque também passou de um lado para o outro e acaba por não estar muito fixo nem na esquerda nem na direita. Portanto, este é o resumo aqui do posicionamento médio. Depois, grandes oportunidades é revelador. 5-0 para o Bodo Glimt, portanto, aqui estamos conversados. Nos remates, 10-9 a favor do Bodo Glimt. Remates enquadrados, o Bodo Glimt tem 5, o Sporting tem apenas 2 remates enquadrados. Remates dentro da área, 8-8. Depois, a nível de cantos, 4 para o Bodo Glimt, 5 para o Sporting. Faltas,
15 para o Bodoglimt e 11 para o Sporting. Portanto, aqui o Bodoglimt também a mostrar um pouco mais de intensidade do que nós. No mapa de ataque, podemos também ver que o Sporting atacou mais, preferencialmente pelo corredor direito. Portanto, isso é o que fica notório desta estatística. Aqui, depois, mais a nível de estatísticas mais defensivas: defesas de guarda-redes 2-2, duelos aéreos 5 ganhos em 11, portanto, apenas 45% de eficácia. Nos dribles, apenas 4 ganhos ou 4 bem-sucedidos em 15, portanto apenas 27%. Nos passos no último terço, 111 em 146, portanto aqui um índice de 76%. Bolas longas, 17 em 28, um índice de 61%. E cruzamentos, apenas 4 bem efetuados em 18, portanto aqui um índice de eficácia de 22%. Para fechar, aqui no mapa de passes, basicamente podemos ver muita disputa a meio campo, portanto 41% de passes no meio campo, 33% de passes na nossa defesa e apenas 26% no nosso ataque. Portanto, aqui fica também bem patentes estas estatísticas, um pouco de facto mostra que as estatísticas não são todas reveladoras do que se passou dentro de campo. A única que é clara, na minha opinião, é a questão das grandes oportunidades, porque aí é claro como a água, quem conseguiu Sim, criar e quem não conseguiu, no fundo. sim, quem vê, dizes bem, de facto, as estatísticas nem sempre espelham aquilo que se vê no jogo. Uhum, Quem não viu o jogo e analisa esses dados, falaste, portanto, cantos, tivemos até mais cantos do que eles, uhum, defesas de guarda-redes, o guarda-redes fez as mesmas defesas do que o Rui Silva, sim, houve remates também enquadrados, ou remates, já não sei qual foi o dado que tu disseste, que também sim. era muito próximo, quer Sim, dizer, parece remates que o jogo foi enquadrados, tivemos remates enquadrados, o Bodoglimt teve 5 e o Sporting teve 2, por exemplo. Remates dentro da área, o Sporting dentro da teve área. 8 e o Pronto, Bodoglimt remates 8 dentro também. da área, 8 remates dentro da área. Epá, eu não Sim, sei que jogo foi esse, sinceramente. Não estou a dizer que não, não estou a dizer sim, que sim, o dado não está correto, mas não sim. me recordo, devem ter sido passos que foram bloqueados Provavelmente pelos foram muitos centrais. remates também prensados pelos defesas, que também contam, Exatamente, sabes? exatamente, porque aquilo estava tão fechado que não dava por nada. Exatamente. Entretanto, na minha análise, já agora desculpa lá, voltar um bocado com a Cássio atrás, na minha análise de há pouco esqueci-me de referir que gostei inicialmente do Catamo, mas depois o desgraçado levou ali 2 ou 3 porradas seguidas, que acho que Sim, isso também afetou que ele eh, acabou por desaparecer um bocado no jogo. Mas acho que sim, o Sporting sim, tínhamos que ter tido mais bola, porque o adversário não gosta de não ter bola, portanto é um adversário como nós também gosta de ter bola. Via os centrais a correr metros e metros, a galgar metros com a bola em profundidade, a atacar a profundidade, a ir até ao meio campo, passar o nosso meio campo e não haver ninguém da nossa equipa a fazer logo pressão à saída da defesa deles. Portanto, houve ali muita coisa que falhou. Espero que o nosso Mister tenha retificado mas uhum, acima de tudo eu vejo a equipa do Sporting uma equipa cansada e vejo eles bastante frescos, portanto acho que por mais situações que até possam estar identificadas, vai ser difícil, vai ser muito difícil conseguirmos fazer alguma gracinha amanhã. uhum. Pronto, era mais nesse sentido que eu queria também fechar o comentário também com a minha opinião. Obviamente que a mensagem já foi clara aqui na antevisão dos jogadores, do Soares, do Pote e também do Mister Rui Borges, relativamente à vontade que a equipa tem da remontada, mas temos de ter noção, vai ser muito difícil. Como tu referiste, Parra, é verdade que vai ser muito difícil. Uma equipa que está mais fresca que nós, que está em início da época, está bem trabalhada, que, como podemos ver, forte no contra-ataque, portanto tem muitas valências realmente boas e positivas. Contudo, o Sporting quer passar esta eliminatória e já mostramos recentemente que conseguimos criar uma atmosfera especial e empolgar os próprios jogadores e empurrar os jogadores para a frente. Agora, é preciso um grande Sporting em todos os níveis,
tanto dentro de campo como fora, para conseguirmos sequer, como é que eu ia Hum. dizer, aspirar a uma passagem de eliminatória. Portanto, temos que saber que vai ser mesmo muito complicado, acho que todos temos noção disso. Portanto, não é impossível, mas é complicado. Sim, basicamente partilho da mesma opinião que tu. Acho que fazendo aqui um paralelismo, o Sporting quer passar esta eliminatória da mesma forma que eu quero ganhar Euro-milhões e para isso só preciso de acertar na chave. O problema é que vai ser uma chave sempre muito difícil de acertar e portanto a probabilidade de acertar na chave é quase como levar com um trovão em cima, por isso eh, digamos que o Sporting também a probabilidade de conseguir dar uma remontada, atenção, estamos a falar de 3 golos, não é dois, portanto, Sim, se são fossem três. dois, acredito que se calhar ainda podíamos, e eu sou uma pessoa que gosto de ver o copo meio cheio, mas aqui acho que não há hipótese, o copo está mesmo meio vazio, não, são 3 golos, portanto, se fossem dois, ainda poderíamos ambicionar marcar um gol, quem sabe até ao fim ainda fazer um 2-0, ir a prolongamento, em casa, eh, penaltis, podíamos Uhum. realmente, agora 3-0, quer dizer, não consigo imaginar, Vamos ver. mas Vamos acreditar espero que que me é engane, possível. espero que me engane Claro, e se assim exatamente. for, epá, fico contentíssimo de ter vindo aqui dizer barbaridades. E aceito que todos os nossos comentadores, amigos, venham criticar, a dizer que eu realmente sou uma vergonha, não, atiro logo a toalha ao chão quando o Sporting até tentado bem. Basicamente foi aquele morro no estômago este Sim, ano que já não tínhamos há algum tempo e se calhar também por isso é sim, que também nos custou mais. Pelo menos a mim está-me a gostar, já passou uma semana e ainda continuo com uma azia desgraçada. uhum, Portanto, sim. é Também não assim. ajudou não termos tido nenhum jogo no fim de semana para esquecer um bocado o que Pois aconteceu, não, né? pois não. Eu dei por Mas, mim a ver jogos do Benfica e do Belenenses no Canal 11, portanto, vê lá o estado em que eu estou. pois, de facto. Mas pronto, basicamente era esta a mensagem que eu queria passar. Ah, temos que ter noção que para podermos aspirar a passar esta eliminatória, temos que esperar uma grande noite, uma noite típica, típica e mágica de europeia em Alvalade, como já tivemos outras também. Não esquecer da vitória diante do PSG este ano, só para falar deste ano, fora o que aconteceu no passado mais recente. Portanto, é disso que estamos a falar. É de uma noite Sim, mas épica a este nível que nós tem que precisamos ser para passar. épico acho que ainda tem que ser mais épico do que isso. Acho que tem que ser épico ao Uhum. nível da época em que ganhámos a Taça das Taças, em que virámos a eliminatória com o Manchester United. Portanto, o Mister Rui Sim, Borges pode aproveitar esta minha ideia, que eu não vou-lhe cobrar sim. direitos de autor nem nada. É passar as imagens a preto e branco do YouTube da reviravolta com o Manchester. Perdemos lá 4-1, se não me engano, e em casa ganhámos 5-0, se não me Cinco engano, foi 0 assim. Ou 5 5-1, zero 4-0, foi uma coisa qualquer assim do Foi género. 5-0, sim. Portanto, e é passar, portanto, passar em looping. Portanto, olha, vamos pedir aquela televisão que passa em looping que passa lá no No Estádio do Dragão. Dragão. Pedimos essa televisão emprestada, sempre a passar em looping, estes dias todos, o jogo, para ver se Esse os jogo. jogadores do Sporting se motivam. Acho que é isso que E devíamos pronto, e fazer. basicamente é isso. Nós, neste momento que estamos a gravar, ainda não decorreu o jogo da segunda mão. Quando o programa for lançado, estará se calhar a dar o jogo, precisamente à mesma hora. Portanto, cá estaremos também a semana que vem para fazer uma análise do resultado final desta eliminatória. E basicamente é isso. Passamos então aqui à análise de arbitragem desta semana. O Sporting não jogou para o campeonato, mas houve jogos também do ponto de vista da arbitragem a serem comentados. Nomeadamente, tivemos o Porto Moreirense e o Aroca Benfica. Portanto, começando já pelo Aroca Benfica, há dois lances em análise. Aos 3 minutos, a bola bate no braço de António Silva, que está fora do plano do corpo, criando uma volumetria de forma não natural. Grande penalidade bem assinalada após a intervenção do VAR. Portanto, aqui, decisão correta. E aos 17 minutos, Pavlidis, em disputa legal com o adversário, cai na tentativa de cavar uma grande penalidade. Boa decisão do árbitro em nada assinalar. Portanto, aqui duas decisões corretas por parte da equipa de arbitragem, sem influência no resultado final. No Porto Moreirense, aos 21 minutos, há um lance entre Rodrigo Afonso e Piatuzewski sem falta, em que Afonso, na tentativa de jogar a bola,
ganhou a posição. O polaco, que perdeu o controle da bola, procurou contacto na perna daquele. Portanto, aqui também uma boa decisão. Aos 58 minutos, Zaidu, em manifesta conduta violenta, tinha possibilidade de evitar e pisou Diogo Travassos perigosamente. Cartão adequado aqui seria o cartão vermelho, portanto, aqui uma decisão errada de dar o cartão amarelo a Zaidu. E aos 75 minutos, Borja Sainz puxou Neil John, cortando um contra-ataque rápido. Comportamento antidesportivo, impunha-se exibir o cartão amarelo a Borja Sainz neste lance. Dito isto, na jornada 26, a nossa Liga Real está da seguinte maneira: portanto, o Sporting não jogou, continua tudo na mesma, 62 pontos na Liga Portugal e 65 pontos na nossa Liga Real, um prejuízo de 3 pontos. O Porto, 69 pontos na Liga Portugal e 64 na Liga Real, um benefício de 5 pontos, em que se junta aqui, nesta jornada 26, a, a expulsão perdoada ao Zaidu faz também o primeiro jogo em que o Porto tem uma expulsão perdoada e o Benfica 62 pontos na Liga Portugal e 57 pontos na Liga Real, também um benefício de 5 pontos. Portanto, fica aqui feita a análise de arbitragem desta semana e sem mais demoras, Parra, vamos passar diretamente aqui à análise do jogo da nossa equipa B. Derrota em casa por 1-0 diante dos Chaves. Estamos a falar, como tínhamos já referido a semana passada, estamos em sexto lugar, apesar de haver equipas que estão à nossa frente que têm um jogo a menos, mas ainda assim estávamos não muito longe do terceiro lugar, mas neste momento estamos também apenas a 9 pontos da primeira equipa que desce. Portanto, nesse sentido, falando primeiramente do jogo e depois também da questão de classificação, o que é que te apraz dizer? Sim, começando logo por aí, se me permites, acho que temos que voltar às mesinhas de anteriormente, porque realmente correu bem há uma jornada e depois voltámos outra vez ao mesmo. Portanto, temos estado com uma série de derrotas que acho que também justifica-se, agora um pouco fora de brincadeiras, acho que estás um pouco justificado também pelo facto desta equipa ter algumas ausências. O Salvador Blopa está lesionado, o José Uhum. Silva, que era o lateral direito, a alternativa também ao Blopa, foi emprestado para o Oroca. Perdemos o Rodrigo Ribeiro, o Flávio Gonçalves praticamente está na equipa principal e dali não tem praticamente jogado. Julgo que agora até jogou, mas por norma não tem jogado muito. E sim, tem havido realmente algumas alterações. O Nel também tem estado com a equipa principal, porque não temos outro avançado. E eu acho que a equipa ressente um pouco por isso. O jogo com o Chaves, desculpa, o jogo com os Chaves, de facto, poderíamos ter pelo menos um empate. Acho que era uma equipa que estava ao nosso alcance para fazermos pontos, não conseguimos. eh, é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. E como tu dizes, e bem, são 9 pontos. Uh, Temos uma boa margem, mas também não convém. Já fomos inclusive apanhados pelo Futebol Clube do Porto B, que tem os mesmos pontos que nós. Portanto, éramos a equipa das Uhum. equipas B, éramos a melhor, neste momento já não somos. Por isso, sim, há resultados que de facto começam a complicar um pouco as contas. É uma série muito negativa de resultados. E pronto, acho que o Mister João Gião tem muito trabalho pela frente, como é óbvio, Uhum. e acima de tudo, animicamente, dar outra vez índice de confiança aos jogadores que começaram muito bem o campeonato e agora estão, se calhar, numa situação que às vezes as coisas não saem bem, não correm bem, Sim. e faz Acima de parte do. tudo, eu gostaria só de dizer também uma coisa que é, a verdade, estamos aqui e até fui eu próprio a referir isso, a questão de estarmos a 9 pontos do primeira equipa a descer, contudo faltam só 8 jogos, portanto são 9 pontos, 8 jogos a faltar, portanto ainda assim ainda há alguma almofada de conforto, basta se ganhar 2 ou 3 jogos dos 8 para termos a manutenção garantida, não é? Mas... Exatamente, o problema que era que se calhar eu não fiz esta contagem, mas se calhar nos últimos 9 jogos temos para aí 3 pontos.
Sim, sim, é verdade. Ou seja, Portanto, temos feito muito poucos pontos nesta segunda volta. acredito que basta chegarmos ali aos 41, portanto, temos 38 mais uma vitória que faz 41 e acho que garantimos a manutenção. Uhum, Os 34 pontos não chegam, está mais do uhum, que evidente que neste momento a equipa que está no playoff tem muito mais pontos do que jogos disputados. sim. 38 pontos não sei se chegam, sinceramente, se perdemos os jogos todos até ao fim, não sei Uhum. se chega para nos mantermos, Não, mas sim, possivelmente não. precisamos limpar a cabeça, ganhar e afastar as más energias. Efetivamente. Portanto, vamos acompanhar a nossa equipa B, ver como é que corre este final de temporada, que foi um início absolutamente brilhante, a segunda fase mais complicada, mas cá estaremos para ver e para analisar como é que corre o resto do campeonato. Passamos então agora à análise dos nossos jogadores emprestados, o que é que tens para nos dizer? Exato. Portanto, começando pelo Diogo Travassos, que foi titular, desta vez jogou mesmo a defesa direito, jogou os 90 minutos na derrota 3-0 com o Futebol Clube do Porto, 22 jogos, 4 golos e 3 assistências. Portanto, olhando para o Diogo Travassos, e vendo o Vajanidis a ter oportunidades e a gastarmos 12 milhões, nós aqui na altura falámos, eu próprio também lembro na altura, achei sempre que era desnecessário gastar tanto dinheiro num defesa de direito, que acho que não seria essa a prioridade do Sporting, e se calhar tive razão. O que me chateia às vezes é isso, é que às vezes eu até acerto algumas coisas. Um, Entretanto, o Kobako Indridi, que jogou titular e saiu aos 79 minutos na vitória com o Servette por 3-1, portanto, de regresso aos titulares. Ele teve uma série de jogos a sair do banco, 32 jogos, um gol e 0 assistências. Depois, o José Silva, que entrou aos 74, portanto, vai para o terceiro jogo consecutivo a entrar nas segundas partes. E pronto, não conseguiu evitar a derrota frente ao Benfica por 2-1. Por último, quer dizer, não é por último, mas por outro lado temos o Rodrigo Ribeiro que continua novamente titular, portanto saiu aos 80 minutos na derrota com o Borussia Dortmund, 6 jogos, 2 golos e 0 assistências. Depois Alisson novamente titular, saiu aos 85 na vitória 2-1 contra o Lecce, portanto lá está dois jogadores titularíssimos, tanto em Itália como na Alemanha, portanto quem diria. Se calhar podíamos ter aproveitado mais outro erro que cometemos e que na altura falámos aqui sobre isto. E por último, agora sim, Alexandre Brito, que não saiu do banco na vitória de 0-4 com o Acrinas Chorolacas, portanto, aquelas equipas da Liga Cipriota que eu sempre gosto de comentar, 6 jogos, um golo e 0 assistências. E está feito os emprestados. Muito bem. Sim, senhor. Estás fortíssimo Continuas muito forte na Liga Cipriota, deixa-me que Eu, te para diga. mim, todos os anos temos que emprestar alguém para aquela liga. Adoro. Pronto. Ok, então agora vamos entrar aqui na análise das nossas modalidades. Portanto, começando já pelo futsal. Motivado depois de eliminar o grande rival Benfica da Liga dos Campeões, o Sporting, regressando aqui às competições domésticas, perdeu 3-2 contra os Leões de Porto Salvo, em jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga. A turma verde e branca entrou com a mira posta na baliza contrária, com o objetivo de resolver a partida rapidamente e preparar a meia-final com algum descanso. Porém, a entrada forte dos Leões barrou nos ferros. No mesmo lance, Diogo Santos rematou ao ferro e na recarga Xcala acertou na trave. Poucos segundos depois, um remate de Henrique Rafanhã ficou nos pés de um adversário que foi derrubado pelo guarda-redes quando levantou o esférico para visar a baliza e o árbitro não teve dúvida. Cartão vermelho direto para o guardião por impedir uma ocasião clara de golo. No entanto, os Leões de Porto Salvo não conseguiram aproveitar a vantagem numérica, mas ainda assim vieram a inaugurar o marcador a 3 minutos do descanso. Uma atrapalhação permitiu um contra-ataque de 3-0 e Anderson Fortes ofereceu o golo a Rodrigo Hiroshi. Ainda antes do intervalo, Diogo Santos voltou a acertar no ferro. Os comandados de Cláudio Moreira voltaram ao melhor dos balneários e desperdiçaram o segundo gol de forma incrível quando Lanelino Neto
falhou o desvio de baliza aberta. Esse lance revelou-se custoso, já que minutos depois Bruno Pinto rematou de primeira na sequência de um canto e restabeleceu a igualdade. A reviravolta poderia ter chegado logo a seguir, mas Rocha falhou o desvio para a baliza e só acertou na malha lateral. Os verde e brancos carregavam, mas foram castigados numa rápida saída de Landelino Neto pela linha lateral, em que o pivô brasileiro tocou para Rubem Teixeira. O português recebeu com o pé direito e fuzilou com o esquerdo para o 2-1. O Sporting apostou no 5 para 4 à procura do empate, mas não estava a conseguir assustar André Sousa entre os postes. No entanto, a 3 minutos do fim, a alta pressão provocada pelo assalto à área contrária deu frutos, quando Juan Silvestre teve uma abordagem macia ao interceptar um passe e permitiu a antecipação de Diogo Santos, que empurrou para a baliza deserta. Os Leões mantiveram o guarda-redes avançado, com Merlin a desempenhar esse papel. Desta vez o tiro saiu pela culatra. André Sousa lançou um ataque rápido para Juan Silvestre. O brasileiro tocou para Ronaldo Injai, perdão, para Leonildo Injai, que à saída de Merlin picou ao ângulo e fez o 2-3 final a 1 minuto do fim. Portanto, aqui neste caso, o 5 para 4 e o Sporting insistir depois do empate no continuar em 5 para 4, acabou por não dar bom resultado. Às vezes funciona, outras vezes não. Portanto, infelizmente, não conseguimos seguir em frente na Taça da Liga. No handball, depois da vitória caseira na Champions League diante do Dinamo de Bucareste por 30-29, o Sporting recebeu o Belenenses e venceu por 46-28 em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Os Leões partiram como favoritos e confirmaram isso com uma grande primeira parte, estando a ganhar por 24-12, que permitiu gerir a vantagem na etapa complementar. O Ritor Kelsen acabou por ser o principal destaque com 10 golos apontados. No hóquei, o Sporting empatou na recepção ao Liceu por 4-4, a jogo a contar para a Champions League. No encontro difícil para o Sporting, os Leões tiveram quase todo o jogo em desvantagem, mas conseguiram recuperar para um empate. Os Leões tiveram uma má entrada em jogo e aos 4 minutos já perdiam por 2 golos de diferença após tentos de Ferran Torres. Até ao descanso, Alessandro Verona e Rafael Bessa marcaram para os verde e brancos, enquanto Jacobo Copa e Arnau Chaus faturaram para os galegos. Na segunda parte, em Passo de Arcos, casa emprestada do Sporting, os comandados de Edu Bosch conseguiram chegar ao empate com gols de Danilo Rampulha e Alessandro Verona, ambos em situação de power play. Com este desfecho, o Sporting segue no terceiro posto do grupo B. Finalmente, no voleibol, o Sporting conquistou pela sexta vez a Taça de Portugal de Voleibol ao vencer o Benfica por 3-2 na final da edição 25-26 disputada em Albufeira. Os Leões tiveram duas vezes à frente do marcador em 25-22 e 25-23, ambas anuladas pelos encarnados por 28-26 e 25-21, e no derradeiro set de uma emocionante partida de quase 3 horas, apagaram uma desvantagem de 5 pontos antes de fecharem o encontro após várias bolas de jogo desperdiçadas pelos dois conjuntos. O Sporting soma agora 7 triunfos consecutivos em jogos oficiais perante o Benfica. O primeiro set ficou marcado pelo equilíbrio nos minutos iniciais, com constante alternância no marcador e vantagens mínimas dos dois lados, mas o Sporting acabou por levar a melhor nos momentos finais do parcial. Com um serviço direto de Kelton Tavares e um bloco do venezuelano Edson Valência, os Leões conseguiram pela primeira vez uma diferença superior a um ponto, com 21-18, que seguraram até fechar com 25-22. Mais fortes no serviço e na variação de opções em termos ofensivos, especialmente nos ataques do brasileiro Felipe Bandeiró, o Benfica chegou aos 5 pontos de vantagem, estando a ganhar por 12-7 no segundo set, mas não conseguiu dar sequência a esse bom momento. O Sporting reagiu para igualar o set em 13-13 e as Águias voltaram a estar por cima, estando a ganhar por 21-18, antes de nova reviravolta dos Leões, que com 24-22 à maior desperdiçaram 2 pontos de set, permitindo que o rival fechasse o parcial com 28-26 para empatar a partida. O terceiro set foi dominado quase na sua totalidade pelos verde e brancos, que arrancaram com 3 pontos seguidos, 4-1, e já não deixaram fugir o comando, chegando até uma diferença de 8 a partir dos 18-10, com que pareciam ter o parcial selado. Só que o Sporting ainda tremeu com a reação do Benfica, que aproveitou os erros contrários para reduzir a desvantagem a um ponto, em 24-23, antes de somar de forma imediata o ponto 7 seguinte para fazer o 2-1 no jogo. No quarto parcial foi o Benfica que saiu na frente com 3 pontos consecutivos, estando a ganhar por 4-1, e que apesar da réplica da formação leonina, ao empatar por 8-8, voltou a recuperar o foco para fugir ao marcador, estando a ganhar momentaneamente por 16-11, levando o jogo para a negra com 25-21.
Felipe Bandeiró apareceu no início do quinto e decisivo set para dar a vantagem inicial ao Benfica por 3-1, que chegaram a deter 5 pontos de diferença quando estavam a ganhar por 8-3. Mas o Sporting mostrou capacidade de resistência e não deu o set e o encontro por perdidos. Depois dos Leões darem a volta com um bloco de Jan Pokersnik, em 14-13, as duas equipas desperdiçaram várias bolas de jogo, com empates sucessivos até aos 21-21, quando surgiu o central Kelton Tavares a decidir a partida na rede. Portanto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades. Mais um troféu conquistado pelo nosso Sporting, desta vez no voleibol, na conquista desta Taça de Portugal, que muito nos enche de orgulho. E posto isto, vamos então abordar aqui o último tema do programa, que foi, no fundo, um tema central da vida do nosso clube, que foi aqui as eleições e a eleição expressiva, a reeleição do nosso presidente Frederico Varandas, com mais de 89% dos votos. Parra, eu gostava de obter aqui também a tua opinião relativamente a estes resultados, relativamente ao trabalho também desta direção, porque acredito que queiras também falar sobre isso. Portanto, Sim, a palavra claro. é tua. Erros já sempre, e também lá está, a pessoa só acerta, à segunda-feira acerta nos números do Euromilhões, não é? Portanto, depois das coisas acontecerem, nós aqui emitimos aqui algumas opiniões que era arriscado, que podia correr mal, mas houve muitas coisas também que já correram bem. Portanto, felizmente que são mais as que correm bem do que propriamente as que correram, perdão, as que correram mal. E acho que estamos numa situação que não é muito normal, não é? Que é, estamos aqui angustiados porque perdemos nesta última semana a oportunidade de nos aproximarmos do Porto para sermos tricampeões. Isto parece uma coisa utópica, se fosse uma mensagem do futuro para mim há 10 anos atrás, ouvir eu a dizer isto, pensar, "Epá, eu devia estar bêbado, só pode, então, mas o Sporting ser tricampeão." Portanto, são coisas que de facto com as conquistas também acabamos por querer ter mais exigência, queremos, habituamos-nos a ganhar, portanto começamos a achar que o futebol é como o futsal, ganhamos sempre, ou o vôlei, neste caso, que ganhámos 7 Uhum, vezes consecutivas ao Benfica, portanto uhum, a verdade é esta, ganhar também traz responsabilidade, mas acho que está a ser um trabalho excelente. No fundo, aquilo que nós queremos é isso: é que o Sporting seja sempre muito mais próximo de voltar a ser campeão do que era na altura. Foram dois períodos negros de 18 e 19 anos sem ser campeões que queremos que nunca mais volte a acontecer. Acreditamos que o VAR nunca mais voltará a acontecer. Ehm, e pronto, acho que se há uns anos atrás, para mim já era uma boa época o Sporting poder chegar à parte final, ao último terço do campeonato, ainda com a possibilidade de ser campeão e ficar em segundo, já era positivo. Ser campeão a cada 3 4 anos também já era positivo. Agora a exigência é muito maior portanto, acho que devemos também isso ao trabalho feito do nosso presidente, que, que vai cumprir agora o seu terceiro mandato, vai ficar, se cumprir até ao fim, ficará próximo da marca do presidente com mais tempo, que é o presidente João Rocha. Sei que João esteve lá, Rocha. que esteve como presidente precisamente 12 anos, efetivamente. Era muito estranho que não fosse reeleito, e queremos é que ele continue, que o nosso presidente continue com vontade para se manter no clube durante muitos anos. Eu recordo-me que ele no início dizia que um clube, um presidente estar 20 30 anos num clube não era bom. Ele disse qualquer coisa assim desse género, não sei se te Sim, recordas, sim, sim. que queria que o clube fosse um clube saudável e que houvesse uma estrutura em que cada presidente que tivesse um período, mas que depois o clube não estivesse agarrado a um presidente, como acontecia com os nossos Uhum. rivais. E portanto, para já vai em 12 e
claro que se ele fazendo um bom trabalho, como tem estado a fazer, nós queremos é que ele continue. Efetivamente, é E, isso. Sporting está tão traumatizado pelo seu passado que quando as coisas correm bem e quando há realmente alguém que está a fazer um grande trabalho, queremos é que ele continue onde está e que as peças, exato, algumas já foram alteradas por motivos de força maior, como nós sabemos, a época passada, mas acima de tudo que as coisas continuem a rolar bem, e é o que tem acontecido. Estamos a falar realmente de um clube como o nosso, em que não era normal ganhar campeonatos seguidos, conseguimos ganhar um bicampeonato, estamos na luta, ainda assim, pelo tri, que é coisa que só aconteceu a última vez, nós sabemos, foi na época, na altura dos cinco violinos, portanto acho que não exatamente. precisamos dizer mais nada. Estamos chateados aqui porque perdemos na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e é bom sinal. Estamos chateados porque sabemos que tínhamos capacidade para fazer um outro resultado diante do nosso adversário. Fizemos já grandes noites europeias, fizemos uma prestação na Liga dos Campeões incrível até agora. E portanto queremos, Até agora não. Antes deste jogo com o antes deste Valladolid. jogo, exatamente, antes deste Exatamente. jogo, Na portanto, fase regular fantástica. na fase de Liga fantástica e, portanto, temos aspirações também na Liga dos Campeões e, portanto, acho que isso é só revelador do estado em que este clube está. Portanto, eu sou um grande admirador, tenho que dizer, haverá sportinguistas que não pensam assim. Eu sou um grande admirador do trabalho do Presidente Varandas e não só dele, mas também da sua equipa, das diferentes pessoas que compõem a sua equipa, nomeadamente na estrutura do futebol e não só, porque aqui nos Leões em Jogo também prestamos especial atenção a várias modalidades, para além do futebol. E na verdade, de facto, estamos bem lançados, eu diria que pelo menos que o nível se mantenha, a bitola se mantenha alta e acima de tudo, podemos não ganhar todos os anos, mas ao menos estamos lá para competir e competimos até ao fim e é isso que o Sporting tem que se obrigar a fazer, tem que estar neste papel sempre, todos os anos. É isso que os Sportinguistas exigem. Ah, Depois, nomeadamente, eu também, enquanto sócio, posso falar da minha experiência na votação. Foi também, reparámos em melhorias nestas eleições, até do ponto de vista eletrónico, portanto, o processo também simplificado, com poucas filas. É verdade que estava um dia chuvoso e, portanto, no início, na manhã, aparentemente houve muitas filas. Eu, pessoalmente, quando eu fui votar, depois do almoço, basicamente não apanhei fila praticamente nenhuma, pude votar diretamente, uma boa organização. E a novidade basicamente foi que tínhamos um computador à nossa espera, para votar por via eletrónica, que basicamente o computador depois dava-nos uma senha que tínhamos que introduzir essa senha na urna de votação. Portanto, também nesse aspecto, vemos melhorias, do ponto de vista tecnológico do clube, o que é sempre de salutar. E para não fugir também à questão, gostava de deixar aqui uma palavra ao sportinguista Bruno Sá, que acabou por ser derrotado com uma votação de apenas 6% contra os 89%, quase 90% do presidente Frederico Varandas. Mas, contudo, Bruno Sá, acredito que seja um grande sportinguista, e que, verdade seja dita, também começou aqui numa plataforma como a nossa, na verdade, a falar do Sporting, e portanto todos nós queremos é realmente que o Sporting seja que a exigência seja máxima e que ele também, certamente, também vê o clube e sente o clube como nós, como é óbvio, tenho a certeza absoluta disso. Mas pronto, sabia que era difícil, bater-se contra alguém que tem feito o trabalho que tem feito, portanto, nesse sentido, gostava também de deixar aqui uma palavra ao candidato derrotado, Bruno Sá. E pronto, e que espero que as ideias que ele tem, que possa também trabalhar em conjunto com a atual direção para podermos todos juntos melhorar cada vez mais o nosso clube. Exatamente. E pronto, dito isto, então, Parra, não sei se tens algo mais a acrescentar. Não, também não tenho assim muito mais. Pronto,
o Varandas, o seu percurso no início não me entusiasmou, confesso. Não, eh, o- a troca de treinador na altura do Peseiro para o Kaiser, apesar de ter dado títulos, era um treinador desconhecido, portanto ninguém conhecia. A própria aposta no treinador a seguir, também, Lionel Ponte, também foi assim pareceu-me na altura uma ideia assim um bocado rebuscada, semelhante ao que o Benfica tinha feito com o Lage, de ter ido buscar o treinador da equipa secundária, quando na altura não havia estrutura ainda do Sporting para se poder pensar nisso. Uma coisa é a equipa de sub-23 numa competição de sub-23 e pegar numa equipa principal, outra coisa é uma equipa B da segunda liga pegar numa equipa que tinha já uma base de jogadores campeões 2 anos antes. Portanto, houve ali alguns erros, a seguir também o Silas, portanto, até que apostou no cavalo certo, né? no Ruben Amorim, e aí tudo mudou. As próprias escolhas do Hugo Viana em termos de contratações, muitas delas também saíram um pouco ao lado. Lembro perfeitamente daquela contratação do mercado já não me recordo se foi no mercado de verão, que foi na última semana, Bolazzi, Bolazzi, Jezé Fernando e Jezé e eu Rodrigues. e o José Rodrigues, portanto, que agora acho que em termos musicais já lançou um segundo, um segundo disco de reggaeton, portanto, Sim. eh, poderá sempre dedicar-se a essa carreira, mas pronto, acima de tudo, foram jogadores que chegavam e o Sporting era difícil de realmente pensarmos, olhando para trás, como é que as coisas poderiam correr bem, não é? Sim. Portanto, tinha que se apostar realmente e temos feito essa aposta. Em boa hora, o Mr. Ruben Amorim apostou na prata da casa e em jogadores que realmente estavam já preparadíssimos para a equipa principal e as coisas foram-se fazendo. Agora, lá está. Agora o Mr. Rui Borges está a fazer o seu percurso. Vamos ver também, falou-se muito esta semana da sua renovação. Não sei se concordas com a renovação ou não. Para mim, para já, acho que não me chocaria a renovação do contrato, um voto de confiança ao treinador, sabendo também que, por vezes, as coisas, independentemente de que venha a acontecer, eu não gosto de dizer esta palavra independente, mas poderemos até acabar em terceiro e fora da Liga dos Campeões, e depois se as coisas corressem a análise final fosse uma análise negativa, poderíamos sempre voltar atrás e, e o treinador já não ficaria, mas acho que este voto de confiança se calhar faria sentido. Porque ainda por cima é um treinador que é muito atacado. Ainda esta semana queria só terminar, desculpa estar-me aqui a Sim, alongar. sim. Esta semana ouvi comentadores de jornais Record, que aparecem na televisão, a comentar que o Mr. Rui Borges é talvez dos piores treinadores que o Sporting teve em termos de leitura de jogo e de substituições. Não sei se ouviste isso. Não, por Não. acaso não tinha ouvido. Pronto. Eu ouvi, epá, e dá-me vontade de rir, quer dizer, tivemos já tivemos treinadores que eu inclusive já disse aqui o nome, portanto, treinadores bem piores, bem piores, e, Isso e é, na isso é um altura, na insulto altura, na altura estes, mesmo. estes jornalistas que se dizem isentos, não é? Que eu sei perfeitamente qual é a cor deles, mas esses Sim, treinadores na altura se calhar estavam contentes do Sporting estar assim, não achavam mal exato. o Sporting estar a 20 pontos. Agora que as coisas estão a correr melhor, é que de repente vêm estas acusações de que o treinador do Sporting Uhum. eh, tem uma leitura de jogo muito má. Por acaso não concordo, acho que não. Acho que Não, às vezes ele demora um pouco nas substituições, às vezes quando ele metia o Alisson aos 86, quando nós sabíamos que ele podia perfeitamente ter entrado aos 75, porque as baterias do Alisson duram mais do que 5 minutos, quer dizer, uhum. havia ali situações que nós achávamos que realmente podia ser mais cedo. Mas daí a acharmos que é um treinador que não faz a sua leitura de jogo correta e que mexe mal nas substituições, acho que, Eu acho acho que é, que, é de eu acho muito que mau tom. dizer isso, Parra, sinceramente, é claramente alguém que tem uma agenda por trás, porque
Exatamente. Basta ver, eu não digo isto enquanto sportinguista, eu digo isto enquanto um adepto de futebol e uma pessoa que gosta de futebol. Basta ouvir o Mister Rui Borges falar, principalmente, não tanto nas conferências de imprensa pós-jogo, mas eu diria até mais nas flash interviews a seguir ao jogo, para ver o que é uma análise de jogo, de facto, porque se há alguém que faz boas análises é o Mister Rui Borges, nesse aspecto. E eu, sinceramente, eu até acho que ele nesse aspecto está perfeitamente ao nível do Mister Ruben Amorim, só para falar, dar um outro exemplo, que passou pelo nosso clube recentemente. Portanto, nesse aspecto, acho que é mesmo falta, como é que eu ia dizer? É não ter espinha dorsal dizer uma coisa dessas, porque é um Exatamente. completo absurdo. E em segundo lugar, falar da questão das substituições. Aí, ok, posso aceitar essa crítica. Barra, tu próprio também já disseste isso, a dado momento, se calhar esperar um bocadinho demais para mexer na equipa. Ok, isso é uma crítica legítima. Agora, na leitura de jogo, não faz sentido absolutamente nenhum. Exatamente. Falando também aqui peço desculpa, da questão da renovação. Eu acho que faz todo o sentido renovarmos com o Mr. Ribores. E eu vou mais longe até. Eu acho que o Mr. Ribores tem de continuar na próxima época. E nós também renovamos com o Mr. Ruben Amorim, salvo erro, em março ou abril, da época em que terminámos em quarto lugar. Portanto, mesmo que terminemos. Agora, o timing não sei se vai ser para renovar já ou renovar apenas no final da época. Mas eu vou mais longe. Mesmo que o Sporting ficasse em terceiro lugar no final da época, eu renovava a mesma com o Michel Rui Borges. O Sporting não caiu a nível de qualidade de jogo esta época, apesar de ter a equipa estar a jogar à imagem do Mister. Portanto, isso diz tudo. Basta olhar para os pontos que perdemos, ah, que não foram assim tantos quanto isso. Estamos ainda com uma pontuação neste momento de campeão nacional. A verdade é essa. Fizemos uma grande fase de liga na Liga dos Campeões. Sinceramente, eu não percebo o porquê desta histeria toda. Eu estou a falar do ponto de vista de certos sportinguistas à volta do Mister Rui Borges, portanto, digo aqui o que também já disse em privado. Eu acho que o Mister deve continuar, como é óbvio. Exato. Também concordo. Também concordo. Não gosto da expressão aconteça o que acontecer, não gosto, Uhum, mas sim, pode acontecer realmente não ganharmos nada e voltarmos a ser cilindrados pelo Bodo Glimt, que também seria uma uhum, vergonha, é verdade, que iria custar muito, tal como e ficam cicatrizes, são uhum, exibições e resultados que deixam marcas para o treinador. O Paulo uhum, Bento, o Mister Paulo Bento, por exemplo, ficará sempre ligado a grandes campanhas de segundo lugar do Sporting. Perdemos um campeonato com o Rony, com a mão que merecíamos ter sido campeões. O Mister Paulo Bento merecia ter sido campeão no Sporting. Hum, e portanto logo aí nunca estaríamos os 19 anos sem ser campeões, mas também acaba por estar ligado, infelizmente, àquela eliminatória com o Bayern Munique de 12-1 que foi muito pesado. sim, E hoje vimos, não vimos hoje, mas vimos esta semana o Bayern Munique dar 6 ao Atalanta. Portanto, é uma sim, equipa muito, muito complicada que tem noites assim, sim, não acontece todos os anos, mas volta e meia quando eles embalam aquilo é muito complicado e portanto acontece, infelizmente aconteceu efetivamente. connosco, mas são marcas que ficam e acho que a partir daí começou as coisas a correr mal também para o Mr. Paul Bento, por isso é que eu nunca gosto de dizer a palavra, a frase aconteça o que acontecer, Uhum, porque acho que tem que ser sempre analisado. Agora, há este ano alguns erros, a meu ver, que devem ser revistos, e sem dúvida que o mais gritante de todos é, é a dispensa do Alisson. Para ganharmos 16 milhões, perdemos um jogador que estava cada vez a ser mais preponderante, uhum, eh, porque via-se claramente o crescimento do jogador jogo após jogo e a sua preponderância no Sporting. E por outro lado, lá está também, eventualmente, aqui algumas contratações falhadas, eh, ou porque o jogador não está a corresponder, como é o caso do Vagianides, ou porque o jogador é bom, mas infelizmente acaba por se lesionar muito, que é o caso do Ionidis, que é uma sim, pena. É um jogador que
estou a ver muitas semelhanças com o Saint-Just, que durante algum tempo até era se calhar o nosso melhor central, e depois também, lá está, não jogando, a confiança também não é a melhor. No Uhum. fim, quando saiu do Sporting, já não era o melhor defesa do Sporting, mas a verdade é que no início era aquele jogador que, quando jogava, via-se claramente que estava uns furos acima de qualquer outro dos nossos defesas. Muito bem. Bom, feita aqui esta análise, damos então por concluído o nosso programa. Mais uma vez, Sportinguistas já sabem, deixem os vossos comentários, digam de vossa justiça também relativamente à reeleição do presidente, relativamente a esta eliminatória do Bodo Glimt, do que aí vem também. Portanto, é isso. Muito obrigado a todos que estão aí desse lado a acompanhar-nos mais uma vez e forte abraço a todos. Esperemos que nesta terça-feira, no dia 17, seja uma noite épica e seria bom sinal para nós. E basicamente é isso. Muito obrigado a todos e saudações leoninas. Passo de ti as minhas palavras e é tudo. Grande abraço, saudações.